Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma terça-feira de conhecimento aqui de física, certo? Sei que é a aula que todo mundo mais espera a semana inteira, então a gente não pode desperdiçar quase minuto nenhum para falar sobre a parte de física, como é que vai se comportar os fenômenos ópticos. E é claro que a gente já tem batalhado essa ideia há algumas semanas, falando sobre transmissão de energia, falando o que são óptica geométrica, óptica física, como é que funciona algumas partes das ópticas, né, dentro do nosso sistema. E hoje a gente vai falar sobre fenômenos ópticos, certo? Dando uma introdução sobre fenômenos, entendendo o que são pontos objetos, pontos imagens, pontos impróprios, mas depois disso a gente começa a estudar cada um dos pontos de forma separada, né? Cada um aí dos fenômenos de forma separada. A gente vai passar por fenômenos como reflexão, tá bom? Refração, a gente vai dar exemplos de como é que a gente vê isso no dia a dia. A gente vai falar também sobre a parte de difração, sobre vários fenômenos que atuam dentro do nosso sistema. E, claro, falar sobre as nossas queridas questões, tá bom? Como é que se comporta em uma questão como essa, como é que a gente vê no dia a dia situações como esses fenômenos ópticos, e a gente vai ver tudo isso na nossa aula. Então, vamos em diante que a gente tem muita coisa para conversar. Fenômenos ópticos, certo? Fenômenos ópticos são eventos que podem ser observados e que ocorrem pela interação da luz com a matéria. Confira as propriedades de fenômenos ópticos desse tipo. Primeira coisa que você tem que ter ideia, quando a gente fala de fenômenos ópticos, é que a gente está falando de interação da luz com a matéria, beleza? A gente estava falando já algumas aulas atrás que a luz ela tem um princípio. Que princípio é esse? O princípio da dualidade. Lembra lá? Ou seja, ela se comporta como duas coisas. Às vezes ela se comporta como onda e às vezes ela se comporta como matéria. Essa é a dualidade que a luz apresenta. Depende de quem? Depende do observador. O observador que vai dizer se ele é uma matéria, se ele é uma onda interagindo naquele meio, ok? E quando eu falo disso, eu tenho que entender o seguinte, que a gente está estudando óptica geométrica, que é a óptica onde a luz se comporta como uma matéria, beleza? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a interação da luz com outra matéria, tá bom? Com outra superfície, com outro meio, com outra forma de se propagar. Então, tudo isso são partes de interações onde você vai ter fenômenos ópticos, beleza? O primeiro tipo de fenômeno, e um dos mais usados aí, a gente vai bater várias vezes nele, a gente vai falar sobre espelhos, sobre lentes, sobre formas de se enxergar, como microscópio, óculos de grau, tudo isso a gente fala sobre reflexão dentro desse sistema. E ele é o primeiro, porque eu acho que ele é o principal, tá bom? Ele é o fenômeno que mais cai em provas, é o fenômeno que mais cai em vestibulares, então é um fenômeno que com certeza vai estar bem presente aí durante a nosso semestre, certo? Reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície refletora, olha aí, você tem uma incidência em uma superfície refletora e retorna para o seu meio de propagação de origem. É o famoso bate-volta, tá bom? Ela retorna para o meio de propagação de origem. Existem dois tipos de reflexão: reflexão regular e reflexão difusa. Os dois tipos vão depender de quem? Esses dois tipos vão depender do meio. Bacana? Eles vão depender aí do meio onde eles vão estar sendo aplicados. Como eu tenho essa reflexão regular ou difusa, dependendo do meio onde eu estou interagindo, eu vou ter essa parte de reflexão. Na reflexão regular, os ângulos de incidência e os de reflexão são iguais, bom? Ou seja, ele incide e reflete com o mesmo ângulo. Ele vai incidir e vai refletir com o mesmo ângulo. E os raios incidentes e refletidos encontram-se no mesmo plano, possibilitando a formação de imagens refletidas. Ok? Já na reflexão difusa, não é possível enxergar imagens refletidas. Então, você tem uma diferença entre reflexão regular e reflexão difusa. Na reflexão regular, você tem formação de imagens, você tem feixes de luz bem definidos e um ângulo bem definido.
tanto para a chegada quanto para a saída desse nosso feixe de luz, certo? Enquanto na reflexão difusa, não. Na reflexão difusa, você não tem nada bem definido. Você não forma uma imagem para observação. Você não tem um ângulo bem definido de reflexão, certo? Então, você não tem uma propriedade bonitinha. Então, é por isso que ele é chamado de difuso, tá bom? É uma coisa embaralhada, não fica muito bem claro o que ele está querendo te passar naquela informação. Quando eu vejo isso num feixe de luz, olha como é que se comporta. Vou separar as duas reflexões aqui, lembrando que a gente vai falar apenas de reflexão nesse slide, mas eu vou separar ele em reflexão regular e reflexão difusa. Como eu falei para você, vai depender do plano, do meio onde ele está inserido, né? Quando eu botei aqui o meio, eu quis dizer o objeto, ou o plano aonde ele vai gerar aquela reflexão. Correto? E aí, dentro de uma regular, o que vai acontecer? A superfície é retinha. A superfície do meio, olha aí, é toda bonitinha, reta, com uma superfície polida, certo? Uma superfície aí plana, reta, polida, como um espelho. Esse espelho que você tem na sua casa normal. Espelho que você olha, consegue se enxergar através dele. Um espelho de maquiagem, né? Aquele que você consegue definir muito bem o formato do seu rosto, ok? E algumas outras também, como por exemplo uma câmera. Uma câmera é um exemplo de reflexão regular. Você tem aí uma captura de imagem bem definida, você consegue enxergar com perfeição a imagem que foi gerada naquela câmera. Então, tudo isso se refere a uma reflexão regular. Bacana? Numa reflexão difusa, é diferente. Como é que ficaria em uma reflexão difusa? Reflexão difusa é uma superfície que, apesar de ser refletora, ela não é polida. Ela é uma superfície como se fosse um pouco deformada, certo? Ela tem uma superfície refletora, mas você não consegue ver muito bem uma formação de imagem dentro dela. Você tem aqui, você sabe que ali é uma imagem, só que você não consegue definir com clareza que imagem é aquela. Um exemplo bom de reflexão difusa é materiais de alumínio, tá bom? Bancadas de alumínio, traseiras de caminhão, por exemplo, aqueles para-choques quando eles são feitos de um tipo de ferro. Você sabe que tem uma formação de imagem ali, mas você não consegue identificar com clareza que formação de imagem é aquela. Olha como é que se comporta o feixe de luz em cada uma delas. Na reflexão regular, você tem um feixe de luz chegando naquele determinado ponto ali, certo? Você tem um ponto aqui de contato entre a superfície e o seu feixe de luz. Então, você teria, ó, essa parte aqui dentro do meu feixe. Beleza? Você teria essa parte aqui dentro do meu feixe de luz. E aí, o que vai acontecer em uma reflexão regular? O feixe de luz, ele vai bater na minha superfície, ele vai incidir na minha superfície e vai voltar. Quando ele volta retinho. Ele volta um feixe de luz retilíneo, pelo terceiro princípio, né? Princípio de propagação retilínea da luz. Só que existe uma característica legal. Qual? O ângulo que esse cara faz quando ele está aqui dentro, ó, quando ele entra na superfície, vamos supor um ângulo θ, é igual ao ângulo de saída, quando ele sai da superfície, um ângulo de reflexão, um outro ângulo θ. Deixa eu chamar de I e R, é melhor. Ângulo de incidência, certo? E um ângulo de reflexão. Pronto. Você tem as duas nomenclaturas de ângulo aí. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Quando for uma reflexão regular, esses dois ângulos são iguais. Então, o cara entra com um ângulo, o cara entra aí com um valor de ângulo e sai com o mesmo valor de ângulo. Então, se o ângulo de incidência, sei lá, for igual a 30 graus, obrigatoriamente, o meu ângulo de reflexão também vai ser 30 graus. E é isso que permite uma formação de imagem regular.
É isso que permite uma formação de imagem clara naquele meu sistema. Eu consigo enxergar o que está acontecendo no espelho, eu consigo identificar cada ponto refletido, e isso se deve ao fato do ângulo ser igual. Então, quando você chega lá na sua casa, você olha para o seu espelho, lá vai escovar seus dentes, né? E aí você olha para o espelho, você consegue enxergar cada dente na posição correta e cada ponto do que você quer enxergar do seu rosto. Isso é graças a uma reflexão que a gente tem como reflexão regular. Ou seja, a luz está batendo naquele espelho e está voltando para o seu olho com o mesmo ângulo, certo? E isso permite a formação de uma imagem clara. Mas numa reflexão difusa é diferente. Na reflexão difusa, o que vai mudar? Os ângulos mudam. Imagina aqui que você tem, por exemplo, 3 pontos aonde a luz vai chegar. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Em cada um dos pontos, o feixe de luz vai se comportar de uma forma diferente. No primeiro ponto aqui, o feixe de luz vai chegar e vai sair com um determinado ângulo. Ele vai bater, ó, e sair bem mais aberto, certo? Vou mudar as cores dos outros feixes para ficar mais fácil a gente enxergar. Esse primeiro feixe vermelho, ele vai bater e vai sair com um determinado ângulo diferente. Então, observe que ele tem um ângulo de incidência aqui, ó. Você tem um ângulo com a superfície. Mas, olha a diferença de tamanho do ângulo de reflexão. Olha como os dois ângulos claramente são diferentes. Um é bem maior que o outro. Olha, por exemplo, agora um feixe roxo. Olha. Esse feixe roxo vai bater nesse ponto aqui. E esse ponto vai gerar um outro feixe de luz. Você tem um outro tipo de reflexão, um outro ângulo de incidência para um outro ângulo de reflexão, visualmente diferentes também. Olha aí como você tem uma diferença de imagem. Percebam que os raios de luz chegam até se cruzar em um determinado ponto. Esse ponto aqui que eu vou marcar de amarelo, ele é o cruzamento desses feixes de luz. E ali você pode ter uma formação de imagem totalmente difusa, beleza? Então, como por exemplo, você está num supermercado, ou então em alguma loja assim que vende alimentos. Geralmente, as cozinhas industriais, como padarias, supermercados, elas têm um material chamado de inox, tá bom? Ou uma espécie de metal. E esse tipo de metal, ele é difuso. Você olha para aquele material, você olha para aquela bancada de inox, de ferro, e você sabe que ali é uma imagem. Só que você não consegue identificar perfeitamente. Se você compara com o escovar de dentes lá no espelho tradicional da sua casa, quando você olha para aquele material lá e sorri, você não consegue identificar os pontos dos seus dentes, né? Ah, não, esse dente aqui é maior do que esse, ou então essa distância de dente está errado. Tudo isso acontece dentro daquele meu sistema. Por quê? Porque eu tenho uma reflexão, tenho uma formação de imagem, tenho, mas ela é difusa. Ela não tem qualidade, beleza? Ela não tem ali um sentido bacaninha para se existir. Então, essa é a diferença entre uma reflexão regular e uma reflexão difusa. Na reflexão difusa, os ângulos são diferentes. O ângulo de incidência vermelho é diferente do ângulo de reflexão vermelho. Assim como o ângulo de incidência roxo é diferente do ângulo de reflexão roxo. Todos eles têm um valor diferente. Diferente da regular, né? A regular, todo mundo tem o mesmo valor. Se for 30 graus de entrada, 30 graus de saída. Na difusa pode ser qualquer outro tipo aí. Se for 30 graus de entrada, pode ser 45 de saída. E essa diferença de ângulo é que gera uma formação de imagem difusa. Beleza? Então, basicamente, reflexão regular, reflexão difusa se deve graças à superfície aonde os índices, os feixes de luz são jogados, tá bom? Na regular, os ângulos são iguais, permite uma boa formação de imagem. Na difusa, os ângulos são completamente diferentes. E aí faz uma formação de imagem de má qualidade. Não é que não forma imagem, você apenas não forma uma imagem de boa qualidade, beleza?
Outros dois tipos de interação que você tem é a refração e a absorção dentro dele. O que é que você vai ter de diferente em cada uma delas? O que é cada uma dessas coisas, né? A reflexão, o próprio nome já diz, refletir. Então, de cara, você lembra de espelhos, né? É bem fácil você fazer essa associação. Refração, eu já acho que é um nome novo, que vocês ainda não têm tanta intimidade. Mas o que é uma refração? Seguinte, a refração é caracterizada pela passagem de luz através de dois meios diferentes. Olha aqui. Agora você tem dois meios de diferentes índices de refração. E cada meio que existe, galera, cada meio que existe possui um índice de refração. Cada meio que existe possui um índice de refração. Quando a luz atravessa meios com diferentes refringências, sua velocidade de propagação muda, sabendo que possam ocorrer desvios laterais em sua trajetória. Quer saber mais sobre esse fenômeno óptico, né? Você pode pegar e ler sobre refração da luz, tá bom? Refração da luz dentro daquele meu sistema. Esses índices, o que é que eu tenho que falar para você desses índices? O índice de refração depende do meio. Bom, depende do meio onde ele vai ser aplicado. Depende do meio onde ele vai ser aplicado. Ok? E aí, o que que vai mudar? Toda vez que eu falar de refração, o que que muda? Muda-se a velocidade de propagação da luz. Toda vez que eu falar de refração, eu estou falando da mudança de velocidade de propagação da luz. Então, só existe refração se acontecer dois casos. A luz mudar de meio e a luz mudar de velocidade. Nesses dois casos, mudar de meio e mudar de velocidade, eu consigo dizer que eu tenho uma refração, tá bom? Já já eu boto um exemplo dela. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a absorção, que aí eu já faço os desenhos, né? E como é que eles vão se comportar de uma forma geral. O que é absorção? Absorção, como o próprio nome já diz, é o fenômeno em que parte ou até mesmo toda a luz incidente sobre um corpo é absorvida. O próprio nome já diz, absorção, certo? A absorção, galera, tem a ver com cores, tá bom? A absorção, toda vez que eu ver o fenômeno de absorção, eu tenho a ver com cores. Toda vez que você perguntar, por que eu enxergo um material azul, um material amarelo? É porque existe o fenômeno da absorção. A absorção tem muito a ver com cores, beleza? Corpos capazes de absorver toda a luz incidente sobre ele são conhecidos como os corpos negros, tá bom? Ou corpos pretos, beleza? A maioria dos corpos, entretanto, não são pretos, isto é, absorvem somente a luz incidente. A cor das fontes secundárias de luz é determinada pelo espectro de absorção daquele corpo. Espectro de absorção daquele corpo. Ou seja, pela sua capacidade de absorver uma determinada frequência de luz visível. Então, você tem essa situação aqui dentro dessas duas. A refração e a absorção. Vamos falar exemplos sobre elas duas. A primeira e a mais legal é a refração. A absorção, a gente até já falou sobre ela na aula passada. Não com o nome, né? Absorção. Mas a gente tinha falado sobre o fato de você gerar cores, né? O fato de você gerar cores dentro daquele meu sistema. Vou escrever bem aqui melhor. Isso. Beleza? O fato de você gerar cores dentro de um meu sistema. Vamos falar sobre a refração. A refração mais simples que a gente consegue ver com mais clareza é a água. Por quê? Porque a gente é acostumado com a água. A gente consegue ver uma piscina, imaginar um rio, tá bom? Então a água é uma coisa que é sempre presente na nossa vida. Tá, existe uma coisa na água que é legal. O quê? O fato de você não enxergar o que você está enxergando. Hã? Como assim, Matheus? Você acha que está vendo, mas você não está vendo. Ai, que loucura. Ó, presta atenção.
Imagina que você tem um olho observando aquela água. Imagina que dentro da água tem um peixe. Você tem um animal ali, um peixe dentro da água. E quando você tem esse peixe dentro da água, você pode gerar um fenômeno chamado de refração. Por quê? O feixe de luz gerado pelo aquele peixe, ele tem um desvio. Como você sabe, como a gente falou na aula passada, a gente falou que o que você enxerga é a luz que chega ao seu olho, não o que sai do seu olho, tá bom? É o que chega. Então, quando eu tenho esse fenômeno óptico, eu tenho uma mudança de meio. Abaixo do nível da água, eu tenho apenas água. Acima do nível da água, eu tenho apenas o ar. Então, o feixe de luz que sai do peixe, ele sofre um determinado desvio para poder chegar ao seu olho. Ele sofre um desvio para poder chegar ao seu olho. E isso faz com que o feixe de luz ele se propague retilíneo em dois meios diferentes, em um na água e outro no ar. Mas o que você enxerga não é onde o peixe está de verdade. Você enxerga aonde o feixe de luz que chega no seu olho se propaga. Aquele feixe de luz que saiu do peixe não é o mesmo feixe de luz que chega ao seu olho. Então você não enxerga o peixe na posição real que ele está. Você enxerga o peixe um pouco mais acima. Bacana? Isso é um fenômeno dado graças à refração. E aí, por exemplo, você tem o índio, quando ele vai pescar. Ele não pesca com anzol, né? Com a isca, aquela pesca mais esportiva. Ele pesca para alimentação. O que que ele faz? Ele usa uma lança, tá bom? Ele fica na beira do rio e ele usa uma lança. Quando ele olha o peixe, ele não atira o arpão, a lança, no lugar onde o peixe está. Ele atira um pouco mais acima, um pouco mais à frente, aonde o peixe deveria estar. Por quê? Porque ele sabe que ele não enxerga o peixe verdadeiro. Ele enxerga a refração do peixe. Porque justamente você tem essa diferença aí de um meio para o outro. Bacana? Quando você tem essa situação. E aí, o que que acontece? O cara, para acertar o peixe verdadeiro, ele tem que jogar a uma determinada distância do peixe que ele enxerga. E aí você tem os ângulos formados pela refração. Aqui é o ângulo que eu chamo de ângulo refratado. E aqui é meu ângulo que eu chamo de ângulo de incidência. Os dois ângulos existem e, diferente da reflexão, eles não são iguais, tá bom? Eles são particulares de cada meio que ele tem. E quando a gente for ver refração, a gente vai ver que existe uma forma de se calcular eles. Mas, por enquanto, o que a gente precisa entender é que o ângulo de incidência é diferente do ângulo refratado, né? Do ângulo da refração aí dentro daquele meu sistema. Você consegue ver isso em outras situações, não necessariamente com o peixe. Às vezes você está na beira de uma piscina e você olha para a piscina. A piscina aparenta ser rasa, tá bom? Você enxerga o fundo da piscina mais próximo da borda. Quando você pula dentro da piscina, você percebe que ela não é tão rasa assim, que ela é bem mais funda. Mas por que que eu consigo enxergar o fundo da piscina mais perto? Porque existe o fenômeno de refração. A luz que está batendo no fundo da piscina e volta para o seu olho, ela dá essa sensação de ser mais próximo, tá bom? De ser mais próximo. Então você enxerga o objeto, o fundo da piscina, não tão distante, apesar dele realmente estar um pouco mais distante. Bacana? O outro fenômeno que a gente comentou foi o fenômeno da absorção. E aí, quando eu tenho absorção, eu tenho que ter um determinado corpo, um determinado material. E aquele material vai ter uma cor. Assim como todo material que a gente tem possui uma cor, né, pré-estabelecida. Mas por que que eu enxergo a cor dele? Vamos botar um verde aqui. Eu tenho uma placa verde, por exemplo. Por que que eu enxergo essa placa verde? Por que que eu não enxergo essa placa de outra cor, né? O feixe de luz que vai chegar naquele material
é um feixe de luz branca. E aí, como a gente acabou de comentar, o feixe de luz branco, ele possui todas as cores. Bom, o feixe de luz branco ele vai possuir todas as cores. Ou seja, quando você tem uma dispersão da luz, o feixe de luz branco, ao incidir, por exemplo, num prisma, num determinado material, ele se dispersa. Em quais cores? Vermelho, que é o mais fraco, o menos energético. O laranja, bom, já é um pouco mais forte. Amarelo, seria mais intermediário. O verde, o azul, o anil e, por último, o mais energético de todos, o violeta, tá bom? Então, a luz branca ela é feita por 7 componentes, que seriam justamente aí os componentes do arco-íris, né? As faixas de luz do arco-íris. Então, o que é que você tem? Você tem que a ordem energética deles é assim. Vou botar o E de energia aqui, tá bom? A ordem energética deles é assim. O vermelho é o mais fraco de todos. Tanto é que você tem o infravermelho que a gente usa normalmente no dia a dia. Controle remoto, por exemplo, é um exemplo de você ter o infravermelho. É bem fácil de usar e não é nocivo. O violeta já é mais energético, tá bom? Ele é muito mais energético. E acima dele você tem o ultravioleta. Pode gerar câncer, pode gerar aí uma determinada série de doenças, tá bom? Que é expostas quando a pessoa pega um feixe de luz muito alto. Até a luz do sol, né? A luz ultravioleta aí, a radiação UV, pode gerar algum problema de pele e tudo se você exceder aquela passagem de luz todo o tempo. Então, o que que acontece? Quando você chega no material a luz branca, ela bate no material e reflete só a cor que você vê. Então, você vai ver o verde. Por quê? Porque o material absorveu todo o resto. Absorveu o vermelho, absorveu o laranja, absorveu o amarelo, absorveu o azul, anil e violeta. Só que a frequência do verde, o material não consegue absorver. E aquela frequência que é jogada para fora. Então, você teria ali uma situação de absorção, mas não total, porque ele não consegue absorver o verde. Então, toda a cor que você enxerga é uma cor que você não tem absorção por conta do material. Se o material é vermelho, ele jogou para fora o vermelho. Se o material é amarelo, ele jogou para fora o amarelo. Então, é sempre a cor que o cara não quer, tá bom? É sempre a cor que você não quer sendo absorvida pelo material. Tá bom? Olha aí, esse esqueminha aqui quando a gente fala dos dois que a gente falou até agora para poder falar de transmissão. Na reflexão, você bate e volta. Olha as 3 cores chegando, tendo um ponto fácil, né, de controle. Você tem uma reflexão regular aqui dentro. Você não tem uma superfície toda embaralhada, você tem uma superfície polida, retinha. Então, você tem uma reflexão bacana e regular, toda certinha. Absorção. Olha os feixes de luz. Chegaram e ficaram presos aonde? Ficaram presos dentro do material. Então, eles foram absorvidos. Logo, eu não consigo enxergar a cor daquele material. Logo, aquele material é classificado como preto, né? Que é justamente a absorção das cores daquele meu material, para que eu não tenha nenhuma formação de imagem, certo? Depois, transmissão. A transmissão aí já é um fenômeno que a gente novo. O que que acontece dentro da transmissão? É um processo em que a luz atravessa um meio óptico, translúcido ou transparente. Ela vai atravessar aquele meio, por ser um fato de ser translúcido ou transparente, dentro daquele meu sistema, bacana, para que eu tenha uma transmissão de luz. É diferente, por exemplo, da refração. Percebam que na refração, eu tenho 2 meios diferentes. Eu tenho da luz para o ar, tá bom? Desculpa, do ar para a água, ou então do ar para um outro tipo de material. Pode ser para um óleo, pode ser para outro tipo de material que tem uma densidade que permita a propagação da luz. Em compensação, quando eu falo da transmissão, eu estou falando de 2 meios iguais. Eu tenho uma placa, certo? E eu tenho ar, por exemplo, antes e depois dela.
eu não tenho uma diferença de meio depois do fenômeno óptico. Não. A transmissão é justamente entre dois meios iguais. Existe aquele fenômeno óptico entre dois meios iguais. Quando a luz é transmitida através desses tipos de meios, sua velocidade pode mudar, bem como sua direção de propagação. Caracteriza uma espécie, né, de refração. Só que a transmissão, como eu falei, ela é uma refração onde você tem dois meios iguais, certo? Então, na refração mesmo, você tem dois meios diferentes. Ar e água, por exemplo. Aqui não. Ar e ar ou água e água. Então, você tem dois meios iguais, onde você pode, sim, gerar uma velocidade, porque ele vai atravessar um material translúcido ou transparente, e aí você pode perder um pouco de energia, tá bom? Então, a transmissão, se você quiser botar aí, ela é um tipo de refração. E os outros dois fenômenos ópticos bacanas também que a gente consegue enxergar no dia a dia de uma forma bem fácil. Difração, que muita gente confunde, né, com interferência. Vou explicar para vocês eles dois e dar exemplos também de cada um deles. O que é essa difração? Como é que acontece essa difração? Difração ocorre quando a luz atravessa uma fenda de dimensões parecidas com seu comprimento de onda. Uma fenda, galera, é dimensões parecidas com seu comprimento de onda. O que é uma fenda? Uma fenda é tudo aquilo por onde a luz consegue se propagar, certo? Qualquer mínimo ponto a luz consegue se propagar dentro daquele meu sistema. Isso também pode acontecer numa onda. A difração, ela é um fenômeno que acontece mais em ondas, tá bom? Justamente por depender do comprimento de onda dela. A gente vai dar um exemplo com o som, que é mais fácil você entender. Mas o mesmo exemplo que serve para o som, serve para a luz. Quando isso acontece, a fenda passa a produzir frentes de ondas circulares. Além disso, a diferença entre os espaços percorridos pelas frentes de ondas esféricas produz um padrão de interferência, que produz regiões de alta intensidade luminosa, seguidas por regiões de baixa intensidade luminosa. E aí, para aprofundar ao respeito dessas propriedades das ondas, né? Você tem essa situação de difração, onde ela obedece à região de alta intensidade e de baixa intensidade luminosa. Existe um experimento chamado experimento de Young, tá bom? Young. Peraí. Você tem esse experimento de Young dentro desse meu sistema. Quando eu tenho esse experimento de Young, né? Quando eu falo dele em relação ao sistema de ondas, o que é que eu faço? Eu posso gerar uma sequência de feixes, de frentes luminosas dentro daquele meu sistema. E isso gera frentes de alto e baixo padrão, alto e baixo padrão, alto e baixo padrão, certo? E por que eu falei que a galera confunde muito com interferência? Porque dentro da refração existe um padrão de interferência. Mas a diferença entre eles é gritante, tá bom? A diferença entre eles é muito grande. Interferência é um fenômeno que a diferença de fase entre duas ou mais ondas produz uma região de alta ou baixa intensidade luminosa. A gente também vai dar um exemplo com o som, quando a gente fala de rádio, dentro da parte de interferência. Mas já já a gente explica isso aí. E a mesmos exemplos que a gente vai dar em som, a gente consegue aplicar a região de fenômenos ópticos, tá bom? De luz. Chamamos de interferência construtiva. Então, são dois tipos de interferência. Interação entre ondas que produz ondas de maior amplitude. Aqui é legal. Então, interferência construtiva tá junto com maior amplitude, beleza? Eu vou até juntar os dois aqui para você entender um pouquinho melhor. Interferência construtiva são regiões onde você tem uma maior amplitude. Interferência destrutiva, a produção de ondas de amplitude mais baixa. Interferência destrutiva, amplitude mais baixa, ou até mesmo nula em alguns pontos do espaço. Então, às vezes você tem uma interferência que ela proíbe a formação de luz,
Quando eu tenho uma interferência que impede a formação de luz, eu tenho uma interferência que eu chamo de destrutiva. Você tem uns pontos mais baixos energéticos naquele experimento. Vamos falar deles aqui, ó. Você tem interferência, né? Interferência e difração. Você tem interferência e você tem difração também. Eu vou dar um exemplo no som, e do som a gente leva para a luz, tá bom? Porque no som é uma coisa mais costumeira de você ver. Na luz é uma coisa mais laboratorial, você não consegue enxergar com tanta facilidade. Mas eu vou deixar aqui o exemplo da luz, certo? Você tem uma fonte luminosa, produzindo aquela luz ali. E aquela fonte luminosa vai incidir dentro de uma barreira. Pronto. Feixes de luz, chegando ali naquela região. Tá, vamos falar aqui sobre esse processo de difração. Na difração, é a habilidade que a onda tem de contornar um obstáculo, tá bom? É a habilidade que a onda tem de contornar um obstáculo. Aí o que acontece? Vamos supor, você está na sua casa, pronto para dormir, deitado no seu quarto. E aí, um vizinho lá da esquina liga um paredão de som. Um vizinho distante, no começo da rua, um outro vizinho que não mora perto de você, mas liga um som muito alto. Está ligando um som de uma força absurda. Você está no seu quarto e aí você consegue ouvir e até se incomodar com aquele som. Por que isso acontece? Porque a onda ela tem a capacidade de contornar obstáculos. Então você está lá no seu quarto. Você está dentro da sua casa, dentro do seu quarto, tudo fechado. Porta fechada, tudo certinho. E tem uma série de obstáculos, tem um muro da sua casa, tem uma árvore, tem uma série de coisas que tentam impedir a chegada do som até você. Só que o som, ele tem uma propriedade de difração. E a difração faz com que você tenha a habilidade de contornar obstáculos. Então, apesar de você não estar perto da fonte sonora, ele contorna aquela árvore, ele desvia do muro e entra por qualquer pequena brecha que exista na sua casa, e aí ela consegue chegar até o seu ouvido. Aquela difração é o que permite isso. Bacana? Quando você tem um isolamento acústico, você quer justamente diminuir a difração. Você quer impedir que o som contorne. Então, quando você tem, por exemplo, uma região de filmes, né, de filmagens e tal, eles falam silêncio no set, silêncio na gravação. Por quê? Porque você não quer ter uma difração naquele momento. E aí você tem um isolamento acústico, né? Aquelas paredes que são revestidas com determinado de forro especial para que não tenha permissão de passagem de onda, né? Um isolamento acústico muito bom que a galera usa, principalmente interior, é aquelas caixas de ovo. A caixa de ovo, ela é um isolamento acústico muito bom também, né? E na luz, o que acontece? Lembra-se que eu falei do princípio dualidade onda-partícula. A luz, ela também tem um processo de difração. Ela também contorna objetos. Então, quando ela chega em um ponto, ó, ela está incidindo aqui. Aí chegou numa barreira. Aqui, tudo vai parar ela. Ó. Tudo vai parar. Não vai deixar ela passar. Só que existe um pequeno ponto que deixa. E aí, ela se adapta àquele pequeno ponto. E quando ela sai formando ondas. Aí a luz para de se propagar de uma forma retilínea e começa a se propagar numa região de frente de onda. Ela começa a iluminar de uma forma mais dispersiva, tá bom? Justamente porque tu teve um ponto muito pequeno para uma passagem muito grande de luz, então você teve uma quebra, né, dessas frentes de onda dentro daquele meu sistema. E isso gera uma produção de energética muito forte, certo? Dentro daquilo ali. Você pode ver isso quando você tenta tampar
a lâmpada com a sua mão. Você geralmente está com a lâmpada na sua mão e aí você tenta obstruir a passagem com a luz. Só que existe uma falha entre seus dedos, né? E essa falha entre seus dedos é o que promove esse pequeno feixe, essa pequena abertura dentro daquele meu sistema. E aí essa pequena falha entre os dedos vai produzir uma quantidade de luz também considerável, né? Você não consegue barrar 100% aquela passagem de luz. Ok? Interferência. Na interferência, você tem uma situação parecida. Mas no lugar de ser apenas uma fenda, você tem duas fendas. Você tem duas fendas de produção de luz. Beleza? Mesma ideia. Uma fonte luminosa incidindo sobre determinados valores dentro daquele meu projeto. Tá. Um exemplo de interferência que a gente vê no nosso dia a dia é a produção de onda sonora de rádio e TV. Quando você tem uma produção de rádio, por exemplo, você tem dois tipos de transmissão. Você tem a FM e você tem a AM. Ambas são geradas por uma interferência dentro do meu sistema. FM é frequência moderada. Você consegue ter aquela formação graças a uma frequência. E a AM é amplitude moderada. Eu vou até pedir licença para voltar o slide para vocês, para mostrar o que foi que eu circulei no slide quando eu falo de interferência. Eu falo sobre maior amplitude, beleza? Ou menor amplitude. Então, quando eu controlo uma rádio AM, eu estou mexendo na interferência entre as ondas dela. Eu estou numa amplitude moderada. Eu estou escolhendo qual amplitude que eu quero para aquela rádio. Beleza? AM, por exemplo, é uma rádio de alto alcance. Você tem uma região muito boa de ser alcançada dentro daquela região, mas a qualidade sonora não é tão alta. Então é por isso que geralmente a AM você usa para transmissão de jornal, transmissão de eventos esportivos, tá bom? Porque você não precisa de uma qualidade tão grande de áudio. Você precisa passar a mensagem para a maior região possível. E na FM, que é a frequência moderada, e aí você tem uma situação contrária. Ela não alcança tão longe, tá bom? Ela precisa ter vários pontos de apoio, várias redes de transmissões, mas ela tem uma qualidade muito boa. Por isso, na FM, geralmente você escuta música, porque você precisa de uma qualidade boa para poder ter essa região aí sendo atendida, né, pelo público. Bacana? Então, AM e FM. Aí você tem aquela 94.1 MHz, né? Você tem aquela fala ali. Por quê? Porque o megahertz é a unidade da frequência. Qualquer outro aí, 107 MHz, 105 MHz, tanto faz. Aquilo ali é a unidade da frequência que está sendo aplicada ao sistema. É a quantidade de frequência exercida, tá bom? Como é que eu aplico isso em uma fenda, né? Agora para a luz. Mesma situação, você vai chegar numa região que a luz vai ser barrada. Só que existe alguns pontos específicos onde a luz vai passar. Quando a luz passa, ela se propaga na região de ondas, né? Como a gente já falou aqui no nosso primeiro exemplo de difração. E aí, agora no lugar de você só ter uma, você tem mais. E olha o que é que você está gerando. Você está gerando pontos de encontro, ó. Olha aqui, ó. Não encontro aqui? Aqui também. Aqui também. Aqui. Aqui. Todos esses pontos são encontros. Ou seja, todos esses pontos amarelados são interferências. Esses pontos, eles são mais energéticos do que os outros isolados. Justamente por quê? Porque você tem um encontro de mais energia entre eles, beleza? Então você tem uma formação melhor entre eles. É por isso que, por exemplo, existem regiões onde você está andando no carro e a rádio começa a falhar. Não tem? Pronto, aquela região é uma região de interferência destrutiva. Você está tendo uma complicação na formação das ondas de rádio e TV.
Mas existem situações onde a música melhora, você tem um aumento de qualidade, certo? Então são regiões construtivas, geralmente aquelas partes onde você tem justamente esses encontros amarelados, beleza? Então lembrar aí que interferência, ela pode ser classificada como um tipo de difração, certo? Por isso que a galera confunde tanto. Eles têm muito em comum, mas a difração ela ocorre de forma simples. Ocorre só ela sozinha. É uma onda querendo pular os obstáculos, tá bom? Na interferência, não. Ela precisa de um conjunto. Você precisa de uma formação ou positiva ou negativa. Tanto faz. Mas você precisa estar formando com alguma coisa um determinado sistema para que você tenha essa construção. Lembrar aí de rádio na interferência, né? AM, FM. E na difração, lembrar lá do som que você não quer escutar, mas mesmo assim você consegue. Você está dormindo na sua casa e passa uma moto. Você consegue escutar a moto de fora da sua casa, justamente porque tem uma difração. Beleza? Nosso último fenômeno aí. Polarização, certo? E o que é polarizar? O próprio nome já diz. Polarização é o nome que se dá ao processo que seleciona qual deve ser a direção, tá bom? De oscilação do campo elétrico de uma onda eletromagnética. Basicamente, ele está definindo o caminho que a luz vai fazer. Ele está escolhendo qual o caminho que a luz vai fazer. Para que isso aconteça, a onda deve passar através de um polarizador, que eliminará todas as componentes de campo elétricos que não oscilem na direção desejada. Então, você tem um sistema de escolha no que é que você vai fazer. Um exemplo que fala sobre polarização. Óculos 3D. Você vai ao cinema e você vai ao cinema e aí você pega um óculos 3D. No começo, os óculos 3D tinham duas cores. Uma lente era avermelhada, desculpa, e outra lente azulada. Por quê? Porque eles tinham polarizadores. As duas lentes eram polarizadas. Você deve ter visto até em comerciais de óptica, né, em geral, lentes polarizadas e tal. O que significa isso? Significa o seguinte. Imagina a seguinte situação. Joga a câmera aqui para mim, deixa na tela um pouquinho. Imagina a seguinte situação. Eu quero que você pegue um pincel, uma caneta, o que você estiver usando aí para escrever nossa aula, certo? E aí você vai tampar um olho. Tampa um olho. Eu vou ter que segurar o microfone um pouquinho, mas já eu faço. Tampa um olho com a outra mão. Deixa uma mão esticada e tampa um olho com a outra mão. Quando você fizer isso, você vai fazer o seguinte movimento. Presta atenção. Com um olho fechado, você vai tentar acertar o lápis. Vocês viram que eu não consegui. Com um olho fechado, você tenta acertar o lápis. Pode ser o seu dedo também, não tem problema. Você vai tentar acertar esse lápis que está esticado. Estica bem longe do seu rosto, tampa um olho e vê se você consegue. Se você conseguiu de primeira, parabéns, você tem uma visão excelente. Mas a maioria das pessoas não consegue. Por quê? Porque os seus olhos são feitos para trabalhar juntos. Eles são polarizados. Quando um deles está fora de circulação, um deles não funciona mais, você perde uma noção de profundidade. Você não consegue entender se aqueles lápis que está esticado lá, ele está perto o suficiente ou ele está longe o suficiente. Se você fizer com os dois olhos abertos, você consegue acertar ele facilmente. Você consegue acertar o lápis facilmente. Se você fizer com um fechado, você vai ver que é muito mais difícil. Por quê? Porque um olho só, ele tem problema de profundidade. Você não consegue enxergar se aquilo está mais perto, está mais distante, certo? Pessoas que possuem um olho de vidro ou que perderam o olho por algum problema de saúde ou acidente, elas têm um tipo especial, né, de carteira. Elas não podem dirigir em qualquer situação, porque justamente ele perde aquela noção de profundidade. Se você está dirigindo numa estrada, por exemplo, e não tem noção de profundidade, você não sabe quando frear, ou então quando acelerar. Você pode acabar causando um acidente. E o óculos 3D funciona exatamente como o seu olho funcionou agora. Você tem duas lentes no óculos 3D. Uma polarizada vertical e uma polarizada horizontal. A luz que chega no óculos 3D desse lado,
ela só passa na vertical. E a luz que chega no óculos 3D desse lado, ela só passa na horizontal. É como se você estivesse tampando parte do seu olho de um lado e parte do seu olho do outro. E aí você tem aquela situação de perder noção de profundidade. Então você sente que a tela está mais próxima do seu olho, beleza? Mas a tela está lá, parada, está no lugar dela. O problema é o seu olho que não está funcionando da forma correta. Por quê? Porque eu vou ter um polarizador. O óculos impede a passagem de todo tipo de luz. Não é qualquer luz que vai passar agora. Ele fala, rapaz, só vai passar o que eu quero. Aí tu, beleza, então. E aí você perde essa noção de profundidade. Você enxerga mais longe ou mais perto. E é assim que funciona um óculos 3D. O fenômeno óptico que caracteriza a realização desse 3D, né, dessa terceira dimensão, é justamente a polarização do seu olho, tá bom? A parte do polarizador. Aí você tem uma série de polarizadores, tá bom? Que você consegue enxergar no dia a dia. Você tem prismas, são todos polarizadores, você consegue encontrar o feixe de luz que vai passar. Câmera fotográfica também é um polarizador. Você tem aquelas lentes polarizadoras do seu óculos, né? E o que são essas lentes polarizadoras? As lentes polarizadoras, geralmente, elas são usadas para que você não tenha reflexo dentro do seu óculos. Então, você tem duas situações. Às vezes, você tira uma foto com o óculos e tá lá o reflexo da luz no óculos, na lente do óculos. Às vezes, você tira a foto com o óculos e não tem reflexo. Por quê? Porque você não tem lente polarizadora, né? Você tem uma lente ali que não permite a passagem de luz pelo óculos. Então, você tem toda essa situação aí para ser estudada, beleza? E aí existe um detalhezinho legal quando a gente fala sobre isso, que é justamente um desses tipos de polarização que a gente tem. O que vai acontecer? Você tem o seguinte, porque os olhos saem vermelhos em algumas fotografias, né? Vocês já viram, principalmente em fotografias mais antigas. Acho que a galera que está assistindo essa aula não chegou a pegar a câmera fotográfica, onde você botava o olhozinho dentro da câmera para tirar a foto. Vocês pegaram mais a câmera digital, né? A digital já não existe mais esse olho vermelho. Mas você já deve ter visto algumas fotos, então alguns registros, onde, principalmente de fotos mais antigas, onde você tinha que mandar, revelar e tudo, que você tinha o olho da pessoa vermelho, tá bom? Nas fotografias você tinha aquele olho vermelho. E o que era esse olho vermelho? O olho vermelho é tudo normal, não tem nada de anormal ali, tá bom? É apenas a reflexão da luz do flash nas retinas. Bom, você tem uma reflexão da luz dos flashes nas retinas. A luz bate na retina e não atravessa ela. Tanto é que quando você enxergava, você tirava a foto com flash, você sentia um incômodo no olho. Você não conseguia ficar com o olho aberto depois. Por quê? Porque aquele flash ali era tão forte que ele lesionava um pouquinho o olho, tá bom? Claro, não era uma lesão de, meu Deus, eu vou passar 3 dias com um tampão porque eu não consigo mais enxergar. Mas ele machucava um pouco o olho justamente pela incidência luminosa muito forte nele, certo? Então, por que os olhos saem vermelhos em algumas fotografias? Se ao tirar uma fotografia os olhos das pessoas aparecerem vermelhos, certo? Não encare esse defeito como um sinal que está na hora de trocar a câmera ou abandonar o sonho de ser fotógrafo. Essa vermelhidão na região da córnea se deve à reflexão de parte da luz do flash na retina da pessoa. Película existente no fundo do bulbo do olho, quando a gente for estudar aparelhos ópticos, a gente vai ver que o olho é um excelente aparelho óptico. Então a gente vai ver ali todas as partes deles, e um dele é o bulbo, tá bom? No olho das pessoas, responsável pela conversão de sinais luminosos em informações elétricas elevadas, né? Tá, e aí quando a gente fala de foto, existe uma coisa legal para falar sobre ela, que é justamente a revelação da foto, né? Quando a foto tem uma foto revelada. Hoje em dia não, hoje em dia é muito mais fácil você ter foto. E antigamente não era tão fácil assim, você tinha que pagar para ter a sua foto. Você precisava de uma câmera fotográfica, você precisava comprar um rolo, né, de câmera fotográfica, de imagens, que você ficava usando, que a gente chamava de negativo. E o negativo, a cada foto que você tirava, ele queimava, parecia uma espécie de pilha. Então você tinha uma quantidade limitada de fotos para tirar. Quando você tirava, ele queimava o negativo com a imagem que foi retirada da foto. O flash era para isso.
O flash emitia a luz e queimava o negativo para deixar registrado a silhueta, os detalhes da foto que aconteciam dentro daquela imagem, beleza? Hoje em dia não, você tem as câmeras digitais em diante, já é outra coisa. Você pode tirar a foto, mandar por e-mail, guardar no seu computador. As qualidades de câmeras de celulares são cada vez melhores, cada vez mais quantidade de câmeras aí dentro do seu aparelho telefônico, justamente para satisfazer esse desejo, né, de guardar momentos através de uma foto. Só que antes você tirava a foto e você tinha que guardar o negativo, que era uma série de fotozinhas pequenas que o cara precisava mandar revelar. E aí você teria que ir numa gráfica para mandar imprimir aquelas imagens. E quando você fazia isso, você já deve ter visto em filmes que quando você vai revelar uma foto, você tem uma cor especial para a sala. Não tem? Qual é a cor da sala? Em todos os filmes que você viu, quando o cara lá é um fotógrafo e só ele tirou a foto especial no momento para poder incriminar o bandido e tal, a sala de impressão das fotos é sempre uma sala vermelha, né? É sempre uma sala vermelha. Por quê? Porque quando eu pego o arco-íris, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, eu tenho que a cor mais fraca é o vermelho. O vermelho é a cor menos energética de todo o arco-íris. Então eu posso usar o vermelho para queimar o papel, para emitir energia para o papel, sem ter medo de danificar a imagem. Porque o vermelho, né, ele vai ter essa energia, mas ela é uma energia baixa. Ela não é uma energia tão forte. Então você consegue queimar o papel de uma forma mais gradativa, né? Você não queima ele todo de uma vez. Eu não poderia, por exemplo, usar o violeta. O violeta já é muito mais forte, muito mais intenso. Então, se eu pego uma sala como aquela de revelar foto e boto uma luz monocromática violeta, né? Uma luz só violeta, o que é que vai acontecer? Todas as fotos vão sair pretas. Todos os papéis vão sair pretos. Por quê? Porque eu vou estar queimando o papel. A energia cedida ao sistema é muito alta. Então, você não tem essa formação aí de imagem, né? E aí, por isso que eu uso vermelho. Professor, eu poderia usar o laranja, o amarelo, que são frequências parecidas com o vermelho? Pode. A imagem não ficaria de uma qualidade tão boa, mas ainda seria visível. Mas não faz sentido tu usar uma coisa de qualidade ruim, tendo uma coisa de qualidade boa, que vai custar a mesma coisa, né? Vai ser o mesmo trabalho, vai ser o mesmo tempo para a impressão da foto. Então é por isso que eles usam sempre o vermelho, tá bom? Então, aquela sala vermelha é a foto revelada, porque o vermelho ele é o menos energético dentro do meu sistema. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula, certo? Essa aula sobre fenômenos ópticos. A gente deu uma ideia de quais são os fenômenos ópticos, como é que cada um deles se propaga e se mostra no meio que a gente está, deu exemplo deles. Falou um pouquinho também sobre a formação de polarização de imagem, olho vermelho de uma câmera, né? E também sobre a formação do arco-íris. A gente vai dar um rápido intervalo, dá tempo para você ir ao banheiro, tomar água rapidinho, que já já a gente volta, falando sobre pontos de formação de imagem, né? Agora a gente vai começar a entrar na parte de reflexão e a gente vai precisar entender sobre pontos de formação de imagem e, claro, fazer nossas questõezinhas mais lá para o final da aula, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta, rapidinho, tomar água e ir ao banheiro, que já já estamos aqui de novo. Tchau!